Existe uma mentira que todos nós acreditamos durante boa parte da vida. Acreditamos que sempre haverá outra oportunidade, outro domingo em família, outra ligação, outro abraço, outra conversa antes de dormir, outro almoço na casa dos avós, outro passeio, outro café, outro dia qualquer. E talvez seja justamente por isso que prestamos tão pouca atenção aos momentos mais importantes da nossa existência. Porque eles nunca parecem importantes enquanto estão acontecendo. Eles parecem comuns. Um fim de tarde, uma brincadeira, uma viagem, uma risada, uma despedida rápida. Nada extraordinário. Até que muitos anos depois, sem aviso, enquanto você ouve uma música esquecida, sente o cheiro de uma comida antiga, ou encontra uma fotografia no fundo de uma gaveta, você percebe que aquilo nunca aconteceu outra vez. E é nesse instante que a vida revela uma das suas verdades mais cruéis. Você já viveu centenas de últimas vezes. A última vez que correu pela rua sem pensar no tempo. A última vez que seu pai segurou sua mão. A última vez que sua mãe chamou você para jantar. A última vez que todos estavam reunidos em volta da mesma mesa. A última vez que um amigo ligou apenas para conversar. Mas ninguém avisa quando um momento comum está prestes a se transformar em lembrança. A vida simplesmente continua. E quando percebemos, a porta já se fechou. Hoje, eu quero conversar com você sobre essa verdade silenciosa, porque talvez ela tenha o poder de mudar completamente a forma como você vai viver os próximos dias da sua vida. Foi a última vez. Existe uma lembrança que mora em quase todo mundo. O cheiro da terra depois da chuva. A bicicleta encostada no muro. O chinelo largado na calçada porque alguém chamou você para brincar. A bola esquecida no quintal. A mochila jogada no sofá sem nenhuma preocupação com o dia seguinte. O desenho passando na televisão enquanto o sol começava a ir embora. E de repente, a voz da sua mãe ecoava pela casa. Já está escurecendo. Você respondia. Só mais 5 minutos. E aqueles 5 minutos pareciam eternos. Naquela época o tempo não corria. As férias pareciam durar para sempre. Os verões eram enormes. Os amigos moravam sempre na mesma rua. E ninguém imaginava que tudo aquilo pudesse acabar. Porque criança não pensa em despedidas. Ela não sabe que um dia vai guardar a bicicleta para nunca mais usá-la daquele jeito. Que haverá uma última brincadeira de esconde-esconde. Uma última partida de bola na rua. Uma última vez correndo descalço sem se preocupar com o relógio. Naquele momento, era apenas mais uma tarde. Mais um domingo. Mais um dia comum. Mas a vida tem um jeito curioso de encerrar capítulos. Ela nunca faz barulho. Não toca uma música triste. Não avisa que aquele será o último verão da infância. Ela simplesmente deixa o tempo passar. Até que um dia, você percebe que faz anos que não sente o cheiro da terra depois da chuva, sem estar pensando em alguma responsabilidade. Faz anos que não entra correndo em casa com os joelhos sujos. Faz anos que ninguém grita da janela chamando você para brincar. E então acontece algo estranho. Você tenta lembrar qual foi o último dia. A última bicicleta. O último desenho. A última vez que acreditou que o mundo era enorme e que a vida demoraria uma eternidade para mudar. Mas não consegue. Porque a infância não termina em um grande acontecimento. Ela vai embora como o sol no fim da tarde. Devagar. Quase sem ser percebida. Até desaparecer completamente no horizonte. E talvez seja justamente por isso que sentimos tanta saudade dela. Não porque tudo era perfeito, mas porque foi a única época da vida em que acreditávamos de verdade que sempre haveria amanhã. A infância não despede. Existe um dia que quase ninguém consegue lembrar. O dia em que você percebeu que seus pais estavam envelhecendo. Não acontece de repente. Ninguém liga para dizer. Não existe uma data marcada no calendário. É uma percepção que chega devagar.
Talvez tenha sido quando você viu alguns fios brancos no cabelo do seu pai, ou quando percebeu que sua mãe começou a pedir ajuda para coisas que antes fazia sozinha. Talvez tenha sido quando eles passaram a repetir a mesma história 2 ou 3 vezes. Ou quando você caminhou um pouco mais devagar porque eles já não conseguiam acompanhar o seu passo. Na infância, eles pareciam gigantes. Sabiam resolver qualquer problema. Encontravam respostas para tudo. Você acreditava, com a certeza que só uma criança é capaz de ter, que eles estariam ali para sempre. Mas o tempo faz uma coisa silenciosa. Ele troca de lugar as pessoas. Sem perceber, você deixa de ser a mão que era segurada e passa a ser a mão que sustenta. Um dia, seu pai deixou de segurar sua bicicleta enquanto você aprendia a pedalar. E anos depois, talvez tenha sido você quem segurou o braço dele para subir uma escada. Sua mãe deixou de arrumar sua mochila, de escolher sua roupa, de esperar acordada até você chegar em casa. Porque a vida foi mudando os papéis, sem discursos, sem despedidas, apenas mudando. Rubem Alves escrevia que a saudade é a alma dizendo para onde ela quer voltar. Talvez seja por isso que certas lembranças doem tanto. Não porque desejamos voltar a ser crianças, mas porque, por alguns instantes, gostaríamos de reencontrar aquele pai forte que parecia invencível. Aquela mãe que resolvia tudo com um abraço, não para mudar a história, apenas para permanecer ali, mais um pouco. E talvez essa seja uma das maiores crueldades do tempo. Nós passamos tantos anos acreditando que nossos pais sempre estarão esperando por nós, que esquecemos de perceber que, enquanto crescíamos, eles também estavam vivendo as suas últimas primeiras vezes. A última vez que carregaram você no colo, a última vez que esperaram você dormir, a última vez que prepararam um lanche antes da escola. Eles também não sabiam, porque ninguém imagina que um gesto comum está prestes a se transformar em memória. E talvez, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, eles estejam envelhecendo mais um dia. Um dia que também parece comum, como todos os outros, mas que daqui a muitos anos você daria qualquer coisa para reviver. O tempo não pede licença. Existem despedidas que nunca acontecem. Ninguém chora. Ninguém faz um discurso. Ninguém diz: esta será a última vez que nos veremos. A vida simplesmente muda de direção. E cada um continua caminhando. Você provavelmente ainda se lembra do nome do seu melhor amigo de infância. Aquela pessoa que conhecia todos os seus segredos, que entrava na sua casa sem bater, que dividia o lanche na escola, que jurava que vocês seriam amigos para sempre. Naquela época, para sempre parecia uma promessa possível. Então veio o último recreio, a última aula, o último jogo de bola, a última conversa na calçada. Mas ninguém percebeu, porque todos acreditavam que haveria outro sábado, outro verão, outro encontro. Só que o outro encontro nunca aconteceu. A vida foi ficando mais cheia. Primeiro vieram os estudos, depois o trabalho, depois as responsabilidades, depois a família. E sem que ninguém tivesse brigado, as conversas diminuíram. As mensagens ficaram mais raras. Os aniversários passaram a ser lembrados apenas pelas notificações. Até que um dia, você percebe que sabe mais sobre a vida de um estranho do que sobre alguém que já foi indispensável para você. E isso dói, porque algumas pessoas não saem da nossa vida por falta de amor. Elas saem porque o tempo muda a direção dos caminhos. Heráclito escreveu que ninguém entra 2 vezes no mesmo rio, porque nem o rio continua o mesmo, nem a pessoa. Talvez essa frase nunca tenha falado apenas sobre a água. Talvez ela fale sobre nós. Você nunca mais conversará com aquele amigo exatamente como conversava aos 15 anos. Não porque vocês fizeram algo errado, mas porque aquelas 2 pessoas já não existem mais. A vida transformou vocês,
E talvez uma das coisas mais difíceis de aceitar seja justamente essa. Nem todas as histórias terminam com um ponto final. Algumas terminam com reticências, com uma mensagem que nunca foi respondida, com um "vamos marcar qualquer dia", com uma promessa que ninguém teve a intenção de quebrar, mas que nunca conseguiu cumprir. E anos depois, você encontra uma fotografia antiga, uma camisa da escola, uma conversa esquecida. E por alguns segundos, é como se o tempo abrisse uma pequena janela. Você sorri, sente saudade e entende que algumas pessoas continuam morando dentro da nossa história, mesmo depois de terem deixado de fazer parte da nossa rotina. Talvez crescer seja justamente isso. Aprender que nem todas as despedidas acontecem olhando nos olhos. As mais difíceis acontecem enquanto acreditamos que ainda há tempo. A vida nunca esteve no futuro. Talvez exista um erro que quase todos nós cometemos: acreditar que a vida vai começar depois. Depois que terminar a escola, depois da faculdade, depois que conseguir um emprego melhor, depois que comprar uma casa, depois que os filhos crescerem, depois que sobrar tempo. Vivemos como se a felicidade estivesse sempre alguns passos à nossa frente. Como se existisse uma versão futura de nós mesmos que finalmente saberá viver. E enquanto esperamos esse dia chegar, os anos passam, sem fazer barulho. Tolstói conhecia muito bem essa sensação. Ele conquistou fama, dinheiro, reconhecimento. Era admirado por pessoas do mundo inteiro. Do lado de fora, parecia ter tudo, mas por dentro, sentia que alguma coisa estava profundamente errada. Foi então que percebeu uma verdade que mudou completamente a sua maneira de enxergar a vida. Ele havia passado tantos anos tentando construir uma vida extraordinária, que deixou de perceber a beleza silenciosa da vida comum, enquanto buscava um grande significado. A vida acontecia nas pequenas coisas que ele quase nunca notava: no café dividido com a família, na caminhada sem pressa, na conversa que parecia não ter importância, nos dias absolutamente comuns. E talvez seja exatamente isso que também esteja acontecendo com você. Quantas vezes você disse a si mesmo: quando essa fase passar, eu começo a viver. Quando eu resolver esse problema, vou aproveitar mais. Quando eu tiver mais dinheiro, vou descansar. Mas a vida não fica esperando. Ela continua acontecendo enquanto fazemos planos para o futuro. Os almoços em família continuam. Os aniversários passam. As estações mudam. As crianças crescem. Os pais envelhecem. Os amigos seguem caminhos diferentes. E nós continuamos dizendo que ainda não chegou a hora de viver. Talvez um dos maiores enganos da vida seja imaginar que os melhores momentos são aqueles que ainda virão. Porque, quase sempre, os momentos que mais sentimos falta são justamente aqueles que, enquanto aconteciam, pareciam completamente comuns. Talvez a melhor fase da sua vida não tenha sido aquela viagem inesquecível. Talvez tenha sido um domingo qualquer, quando todos estavam reunidos, conversando sem pressa, rindo de coisas pequenas, sem imaginar que um dia sentiriam saudade exatamente daquele instante. Porque a vida raramente acontece nos grandes acontecimentos. Ela acontece nos intervalos, nos momentos que ninguém fotografa, nas conversas que não parecem importantes, nos dias que terminam sem deixar nenhuma manchete. E talvez seja justamente por isso que só percebemos o valor de uma fase quando ela já terminou. A última vez já passou. Talvez o maior engano da vida não seja acreditar que viveremos para sempre. Talvez seja acreditar que sempre haverá tempo. Tempo para ligar. Tempo para visitar. Tempo para pedir desculpas. Tempo para agradecer. Tempo para dizer: eu te amo. Vivemos adiando aquilo que realmente importa, porque a nossa mente conta uma história confortável. Na semana que vem eu ligo. No próximo mês,
eu faço essa visita. Quando eu estiver menos ocupado, nós conversamos. E quase sempre acreditamos nessa história. Sêneca escreveu que não é a vida que é curta. É nós que desperdiçamos grande parte dela. Não porque deixamos de trabalhar, mas porque vivemos como se o tempo fosse um recurso infinito. É curioso. Protegemos o nosso dinheiro, protegemos a nossa casa, protegemos os nossos objetos, mas entregamos o nosso tempo como se ele pudesse ser recuperado depois. E ele nunca volta. Talvez você consiga comprar outro carro, outra casa, outro celular, mas nunca poderá comprar novamente uma tarde de domingo com as pessoas que estavam naquela mesa. Nunca poderá voltar para aquela conversa que terminou com um simples "depois a gente continua", porque o tempo não conhece a palavra depois. Ele conhece apenas o agora. Enquanto você assiste a este vídeo, alguém que você ama está vivendo um dia comum. Talvez esteja preparando o jantar, assistindo televisão, lendo um livro, ou simplesmente esperando uma ligação sua. Um dia absolutamente comum. Exatamente como eram comuns todos aqueles dias que hoje moram na sua saudade. E talvez seja isso que torne a vida tão preciosa. Os grandes momentos são raros, mas os pequenos, esses acontecem todos os dias. O problema é que quase nunca estamos realmente presentes para percebê-los. Estamos pensando no trabalho, na próxima semana, na próxima meta, na próxima preocupação. Enquanto isso, a vida continua acontecendo bem diante dos nossos olhos, em silêncio. Talvez um dia você descubra que a felicidade nunca esteve escondida em algum lugar distante. Ela sempre esteve sentada ao seu lado, naquela conversa sem pressa, naquele abraço demorado, naquela risada que parecia não ter importância. Porque são justamente esses momentos simples que a saudade escolhe guardar para sempre. E talvez a pergunta mais importante não seja: quando será a última vez? Porque essa resposta ninguém conhece. Talvez a pergunta certa seja outra. Se você soubesse que este momento nunca mais iria se repetir, você estaria vivendo-o de forma diferente? Porque a vida nunca nos conta quando um capítulo está terminando. Ela apenas nos dá a chance de vivê-lo uma única vez. A vida nunca nos avisa quando é a última vez. Talvez por isso a gratidão seja a única forma de chegar antes da saudade. Talvez exista uma pergunta que possa mudar completamente a maneira como você vai viver depois que este vídeo terminar. E se este almoço fosse o último? E se esta conversa fosse a última? E se este abraço fosse o último? E se esta caminhada fosse a última? Você faria alguma coisa diferente? Talvez desligasse o celular por alguns minutos. Talvez olhasse nos olhos de quem está ao seu lado. Talvez escutasse com mais atenção. Talvez dissesse aquilo que continua adiando há tanto tempo. Nós passamos boa parte da vida tentando descobrir quando será a última vez de alguma coisa. Mas essa é uma resposta que ninguém terá. E talvez seja melhor assim. Porque se soubéssemos exatamente quando um momento terminaria, provavelmente viveríamos com medo. A vida escolheu outro caminho. Ela não revela os finais. Ela apenas nos entrega o presente e espera que façamos alguma coisa com ele. Rubem Alves dizia que saudade é a alma dizendo para onde ela quer voltar. Talvez seja verdade. Mas existe algo ainda mais bonito. A gratidão. Porque a saudade olha para trás. A gratidão olha para o agora. Ela percebe aquilo que ainda está aqui. O pai que ainda espera uma ligação. A mãe que ainda sorri quando você chega. O amigo que ainda lembra do seu aniversário. Os filhos que ainda querem brincar. A mesa que ainda reúne a família. As pessoas que neste exato momento fazem parte da sua vida comum. A mesma vida comum. Que um dia será a lembrança mais preciosa que você terá. Talvez o segredo não seja tentar descobrir quando será a última vez. Talvez o segredo seja viver cada momento de um jeito que, quando ele se tornar lembrança, você possa sorrir em vez de se arrepender.
porque no fim, a vida nunca anuncia seus capítulos finais. Ela apenas fecha a porta, enquanto nós ainda acreditamos que poderemos voltar amanhã. E talvez seja exatamente isso, que torne cada instante tão extraordinário. Se este vídeo encontrou algo que estava esquecido dentro de você, talvez você tenha encontrado um lugar onde essas conversas também fazem sentido. E antes de ir embora, quero saber uma coisa. Se você chegou até aqui, escreva presente nos comentários. Quero ver quantas pessoas chegaram até o final e quantas ainda estão dispostas a não deixar a vida passar despercebida. Talvez amanhã você nem se lembre deste vídeo, mas talvez se lembre de alguém. Talvez faça aquela ligação. Talvez dê aquele abraço. Talvez simplesmente pare por alguns minutos e perceba o que ainda está diante de você. Porque, como dizia Sêneca, enquanto adiamos, a vida passa. Então não deixe para depois aquilo que hoje você ainda pode viver. Até o próximo vídeo.